Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E agora, hoje, estamos inaugurando a segunda temporada, o segundo ano deste programa, e a gente sempre traz aqui toda semana alguém bem bacana que vai discutir sobre tecnologia, educação, tecnologia ou alguma coisa que tenha a ver com as duas coisas. E hoje a gente está aqui com a Nicole, que é, para o azar dela, minha aluna de mestrado e que vai defender muito em breve. Talvez quando esse programa for ao ar você já seja mestre, a gente não dá pra gente saber disso. Tomara. Né? Mas eu acho que será mestre já ao sair o programa. E tudo bem, garota? Tudo certo, prof. Obrigado pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse programa. Então, assim, você está inaugurando a segunda temporada do Educação e Tecnologias. E uma das coisas que eu sempre pergunto para todo mundo, porque assim, vou te dar o contexto. As pessoas, elas, quando você vai dar aula, quando você é professor e tal, as pessoas têm uma tendência a acreditar que você nasceu pronto, né? Que um dia você acordou e falou, e sou pós-doutor. E não é assim, né? Tem um caminho a ser trilhado. Né? Então você tem lá a graduação, você antes tem o ensino médio, enfim, depois tem o mestrado e tal. E eu queria saber a sua trajetória. Até para desmistificar isso que você nasceu mestre, já que quando esse programa for ao ar, você já será mestre como Mestre Splinter, Mestre Yoda ou Mestre dos Magos. Que escutem você. Então, assim, para mim foi um processo muito difícil, inicialmente, né? Eu preferia optar pelas disciplinas optativas. Mas antes, na graduação? Na graduação? Isso, no ensino médio, então, até chegar no mestrado. Até chegar no mestrado, vamos lá. É um longo caminho, um longuíssimo caminho. Isso. Bom, eu sempre tive muita afinidade com a educação física, nunca tive dúvida no que fazer. Talvez desde lá do ensino fundamental 1 eu já tinha certeza. Você era a menina que não parava quieta. Eu era essa pessoa, graças a Deus. Mas então, aí no Fundamental 2 eu tive mais contato com aulas de educação física em si, porque daí eu participava de vôlei, de futebol, enfim, de todos os esportes possíveis e cabíveis na agenda. Então eu participava de tudo ali, então eu estava bem inserida no meio, né? Aí chegou o ensino médio e era engraçado porque eu via aquela afobação dos meus colegas no ensino médio para optar por alguma coisa, né? Porque, cara, começa ali, no primeiro ano a galera já tá ali entrando, que você, entendendo, quando crescer, aquela pressão da sociedade mesmo, dos pais, enfim, claro. Da família. E aí o pessoal naquela loucura, e eu tava tranquila e calma. Eu já sabia o que eu queria. Porém, no ensino médio, eu ainda não sabia qual era a diferença do bacharel para licenciatura. Ah, sim. Né? Normal, acho Ninguém que sabe, é muito profundo até então. E aí, segundo ano, terceiro ano, feira de profissões, e todo mundo ia, todo mundo discutia, e nada se adiantava, e eu tava bem tranquila e calma, já sabia o que eu queria. Aí eu fiz vestibular, eu fiz a graduação na Unibrasil, que era bem próxima da minha casa, bem próxima da minha casa, então facilita as coisas. E na graduação foi surgindo um amor, porque, como eu disse, né, eu fui saber o que era a licenciatura basicamente quando eu entrei. Né? Quando você entrou em educação física, licenciatura e bacharelado? Não, é separado. Né? As áreas são separadas. Separaram. Aí você escolheu? Aí eu escolhi a licenciatura, né? Mas mesmo sem saber, ou você sabia que licenciatura Então, aí aula? nos 45 do segundo tempo eu sabia. Tá. Que era aula. E daí, assim, eu sempre me dei bem com criança. Sempre fui muito comunicativa. Por mais que possa não parecer agora no começo. Mas eu sempre me dei muito bem com isso. Então, eu falei, bom, e já que eu tenho essa afinidade com esportes em si, eu vou optar por esse caminho. E aí, na graduação, a professora Camille Silva despertou um amor gigantesco que eu tenho em mim hoje em relação à educação, porque ela fala muito com o coração, né? Então, ela foi trilhando caminhos não só para mim, mas dentro da minha turma inteira da licenciatura, que começou com, acho que 45 pessoas, formaram, acho que menos de 20 ali. Sim. Normal, é um processo normal, mas era... O meu entraram 55, se formaram 8. Uau! Então,
Aí, então, a Camille, ela plantou uma sementinha e essa sementinha foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu tive muito apreço pelos professores da graduação. Muito, porque são pessoas extremamente inteligentes. São pessoas que têm uma fala gostosa. Enfim, todos os meus professores foram essenciais, logicamente. Né? Uns a gente tem mais afinidade pelo jeito, enfim, até mesmo você, prof. Eu queria muito você porque eu me identifico com o seu jeito, né? O jeito mais solto, mais descontraído. Eu acho que, no meu caso, é melhor assim, né? Sim. Então, eu tentei seguir essa linha, né? De focar nesse jeito deles, entender essa grandeza que tem por trás da graduação, da educação e da vontade de ser professor. Porque não basta só você acordar e falar, vou dar aula. Não, você tem que ter amor por aquilo que você faz, né? Acho que é isso, mais ou menos. Aí o mestrado, certo? Mas assim, calma, antes, na graduação, você fez um TCC ou não precisava de TCC? Precisava de TCC. São quantos anos de graduação? 4? São 3 anos. 3 anos. A licenciatura era 3, agora virou para 4. Tá. Ainda separados os cursos, né? Bom, meu TCC envolveu teste de coordenação motora, né? Com o protocolo Rosa Neto, que tem diversos testes, é bem complexo. E aí eu utilizei já a tecnologia aí na graduação. Para crianças, fazer esses testes para crianças. Para o Fundamental 1. Criancinha. Criancinhas, exato. Que tinha uma janela de desenvolvimento bacana, né, em relação à coordenação motora. Então, ali aonde eu fiz estágio obrigatório mesmo, o professor Renan, muito bacana, em uma escola no Cajuru, ele me deu a oportunidade, né, de deixar fazer o TCC lá, os testes, enfim, era em dupla, inclusive. Então, no meu TCC eu mexi com os Ether Games, né? Que são aqueles jogos jogados a partir do movimento. Então, eu utilizei jogos ali de golfe, aquele Adventure, que é de aventura, assim, você vai pulando cachoeira e tarará. Então, eu só lembro do Adventure do Atari, mas você nem sabe o que é Atari. Então... Tava comendo terra, nem isso, talvez. Não tinha nascido, não. Isso era 82, 83. Tava longe. Não tinha nascido, não. Então, aí o meu TCC foi esse o tema. Foi bem bacana, foi bem complexo, bem trabalhoso, assim. Se eu pudesse escolher, novamente, eu não escolheria esse tema, porque foi muito trabalhoso, mas foi legal, foi muito legal. As crianças se divertiram bastante. Enfim, basicamente, foram 3 grupos ali. A gente aplicou o protocolo Rosa Neto no começo e no final. E aí viu se teve desenvolvimento motor, se melhorou algo ao final dos testes, né? E foi bacana. E melhorou, de fato. Sim. Então, foi isso. Aí, chegando um pouquinho mais à frente, eu terminei a graduação. Entrei no local que eu trabalho hoje para fazer uma pós-graduação em psicomotricidade, que é algo que me chama bastante atenção. Eu acho interessante a metodologia, enfim, essa abordagem. Mais pra frente, quando eu terminei ou estava quase terminando essa pós-graduação, eles precisavam de tutores para educação física. Sim. E foi aí que foi meu primeiro trabalho, e eu tô lá, esse ano vai fazer 6 anos, que eu tô trabalhando como professora tutora Pode falar o nome? Sim, pode falar o nome, não tem problema. Já trouxemos aqui profissionais de outros lugares. Então, tá bom. Da Faculdade Unina, né? E é um lugar, assim, excepcional, onde aprendi tudo, né? Sim. Porque eles me pegaram no colo, na marra, exato. E a partir daí fiz mais uma pós em formação de tutores, né? Que eles estavam solicitando. E aí veio a questão de entrar no mestrado. Por pressão ou por gosto? Por gosto. Só que aí entra outra questão bem importante. Eu sempre tive muito medo de me envolver, de falar, enfim, de estar aqui. Por exemplo, eu tô morrendo de medo. Mas tá tudo bem. Que beleza. Que beleza. Quando eu decidi entrar no mestrado, eu tava com 25 anos. 25 anos. Daí entrou a metade do ano, eu escolhi 2 optativas, que foi a sua, de comunicação, e a do Luciano, de inteligência artificial. Né? Então, ali, eu
comecei a sentir, eu entrei para saber a dificuldade que era, entrei para saber a sistemática que funcionava o mestrado. Sim. Porque eu acredito assim que é muito difícil, e tem pessoas que fazem isso, e olha, sensacional, você entrar no barco sem saber onde você tá. Cara, isso é muito sinistro, né? Então eu entrei com calma, conheci o professor, né? Fiz um projeto, um pré-projeto na área, né? Ainda dos Laser Games, não sei se você lembra. Sim, sim. Então, e aí conversa vai, conversa vem, mudamos de tema. Como a gente espera que mude. Exatamente. Eu não confio muito em pessoas que mantêm o mesmo tema. Então. Tem que mudar, tem que mudar. Aí bastou um almoço, 20 minutos de conversa. Eu falei, tá bom, Rodrigo, vamos mudar o tema da dissertação. E aí, então, eu senti muita dificuldade no começo, nas optativas mesmo, porque é outra pegada, outra leitura, é outra roda de conversa. E o que é interessante que a Uninter traz é essa questão de ser remoto. Sim, sim. Entendeu? Então, tem alguém trazendo experiência lá do Nordeste, tem alguém trazendo experiência de uma ilha aqui mais próximos de nós, Sim. Tem galera do Sul, enfim, de todo lugar. É divertido. Eu sempre falo isso, né? A gente já volta, mas é muito divertido o sotaque. Uhum. Porque você tem um cara falando bate e o outro falando ô bichinho, ao mesmo tempo. E dialogando sobre uma coisa. A gente teve uma aluna, acho que ano passado, se não me engano, que o projeto, acho que agora não me lembro, mas eu acho que é de mestrado, não é me orientando. Que é ensinar a língua dos povos lá do Acre, a língua dos indígenas do Acre, para os brasileiros que falam português. Uhum. Não é o contrário, que é o que fazem desde que Cabral invadiu. Não é o contrário, é pegar a língua dos indígenas e falar, olha, vocês que falam português, vamos aprender a língua deles? Putz, isso é sensacional, sensacional. É a diferença que tem. Bom, o Brasil é rico. É gigante. Diversidade, enfim, tudo. Em todo lugar que você vai tem coisa diferente. Eu costumo viajar nas minhas férias para diferentes lugares e, cara, aí a gente vê 1000 coisas assim que você nunca, jamais vai entender o complexo todo. E essa questão da Uninter trazer esse tipo de aula, EAD, é muito interessante. É que não é AD, né? É remoto, né? É ao vivo mediado por tecnologia. Exato. Para quem não sabe, a gente tem, só para explicar aqui pra galera, todas as aulas são ao vivo, todo mundo com câmera aberta, não pode fechar a câmera se leva falta, todo mundo com câmera aberta e todo mundo discutindo, né? Diferente do EAD, que normalmente tem aula gravada e tal, o nosso não é nada gravado, é outra pegada. Enfim, então ali abre tua cabeça de um jeito muito legal. E aí tem outro fator que é o mais importante, o mais complexo para mim, Nicole, que é o seguinte: eu entrei com 25 anos. Isso é um problema. Eu entrei com 25 anos. Porém, eu patinei e consegui. Sim. Ok. Mas sofre, né? Sofre. Por quê? Você entra naquela sala, né? Aí... Vamos lá. Aí tá. Aí você entra lá, liga a tua câmera. Você não tem um livro atrás de você. Você não usa óculos. Mas isso dá uma inveja, né? Não, isso dá uma inveja gigantesca. Não, mas é mentira, não é sobre isso. Mas as pessoas que estão lá... eu entrei com 25 anos no mestrado. Eu tinha 4 anos e meio de experiência profissional. Enquanto tinha gente lá que tinha 25 anos de educação. Não, tinha o Moser. Tinha o Moser. O Moser já dono da educação. O Moser já estava com... Isso foi há 2 anos atrás? Estava com 89 anos já. O Moser dá aula desde 1954. Sabe? Né? Sabe? É muito complexo. Não, o Moser, ele tem um altar, né? Ali. Ninguém vai chegar lá. Mas eu digo assim, dos colegas mesmo, assim, sabe? Porque aí você começa a ver todo mundo compartilhando muita experiência, daí você fica ali, quietinho e tal. Mas você tem coisas pra compartilhar. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. É só o medo, assim. Então, se eu posso dar um conselho para as pessoas que estão ingressando agora no mestrado, compartilhem. Compartilhem as coisas. E vocês não tenham medo de compartilhar, porque é um processo.
É um processo, gente. Todo mundo tá no mesmo lugar, todo mundo saiu do zero e vai. Assim vai. E, enfim, eu acho que do mestrado é isso. Tá, daí você fez as 2 disciplinas, depois fez o processo seletivo, entrou e daí tinha que fazer mais um zirquilhão de coisa que ainda não acabou, por sinal, né? Ainda tem que escrever o artigo, mas isso aí a gente vai ver a hora que sairmos dessa gravação. Isso, é verdade. A gente já vai ver. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para que meu celular agora pifou. Tinha um monte de coisa anotada aqui, mas tudo bem. E daí, assim, tem uma pergunta que é importante. Você trabalha, então, desde que nasceu quase, em educação física e tal. Então, na verdade não é uma, são 2. Mas a primeira é, por que educação física? Por que você escolheu educação física? Eu entendi que você escolheu porque você nasceu para isso. Uhum. E qual que você acha que é a função da educação física na educação hoje? Muito bem. A função da educação física, tanto ela quanto as outras disciplinas, falando em um modo geral, na minha visão, tá? É formar aquele cidadão que tem autonomia, tá? Então eu vou lá, eu vou dar minha aula, eu vou apresentar diversos conteúdos, né? E mostrar que a educação física não é só o largar a bola. Não é só os 4 balls. Não é só futebol, handebol, basquetebol, voleibol. Cara, é interessante, é legal demais, mas tem tanta coisa que você pode passar para o seu aluno. Né? Tem uma infinidade de questões que você pode levar para o seu aluno. E não adianta, a educação física é manchada por isso. Sim. É manchada. Você pode ver, talvez você mesmo até fale, meu professor só fazia isso. Não, eu posso falar várias. Então. Então já que estamos compartilhando, eu estudei num colégio marista, né? Eu tenho 49 anos, então basta fazer as contas, né? Estou dizendo aí 85, 86, 87, mais ou menos assim. Eu tinha um professor extremamente disciplinador, para dizer dessa forma, tipo a um passo do militarismo, que era um cara extremamente preconceituoso, né? Assim, difícil. Já tá morto, então não vou falar o nome. Se tivesse vivo, falaria. Com certeza. Né? Mas como morreu, melhor não. E assim, a gente tem 4 bimestres. O primeiro bimestre era jogar futebol. E eu jogava mal, mas ok, jogava. Mas qual era a prova? Correr em volta do campo. No segundo bimestre era basquete. Eu jogava mal, mas ok. Qual era a prova? Correr em volta do campo. Gente. Aí no terceiro bimestre era vôlei. Qual que era a prova? Correr em volta do campo. Na quarta, qual que era? Handebol. Qual que era a prova? Correr em volta do campo. Eu sempre ficava em final em educação física, porque eu conseguia dar 5 voltas, nota 5. Pois é. E aí a gente se pergunta, pra quê? Pois é. Pra quem? Pra quê? Qual que é o objetivo disso? Pois é, não serviu pra nada. Não serve pra nada isso, né? Até puxando um pouquinho, existem muitos planos de aula que eu faço correção na tutoria, né? De todas as disciplinas práticas que, cara, ainda hoje é enraizado. 2024. Eu tô falando de 1984, Sim. Né? 40 anos atrás. 40 anos atrás, e ainda hoje é enraizado a questão de correr em volta da quadra. Pois é. Cara, qual que é o objetivo do aquecimento? Aquecer. Ok. Você tá falando de prova, né? Mas no contexto, só puxando essa questão de correr, enfim, né? E objetivos de corrida. Né? O objetivo do aquecimento é aquecer. É elevar a frequência cardíaca para preparar o aluno para a parte principal da aula. Que não é correr. Mas, através da corrida, você atinge só uma coisa, que é elevar a FC. Só que o aluno não tem mais nenhuma potencialidade desenvolvida ali. Pois é. Né? Cara, um exemplo básico, o mais ralé de todos, pega-pega. Sim. Pô, olha a quantidade de coisa que o aluno desenvolve no pega-pega. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tento mostrar para os meus alunos hoje,
né, para os que eu faço as correções, para os que eu tenho contato, todos no caso, né? Mas eu tento mostrar para eles que essa chave já virou há muito tempo, que a educação física na escola ela tem que fazer o papel diferente. Ela tem que mostrar a organicidade, a integralidade de todos os complexos do corpo, cognitivo, social, afetivo, psicológico. Tem que mostrar tudo. Claro. Não é só o físico. Isso já foi há muito tempo e nem deveria ter ido. Né? Vamos e venhamos. Mas enfim, é isso que eu quero mostrar. É isso que eu acredito que a educação física exista na escola, deveria ser para isso. Né? É porque existem muitos casos. Claro que, assim, eu tô falando uma coisa que aconteceu há 40 anos, né? Uhum. Mas mesmo hoje, em 2024, eu não consigo parar de sentir a ideia de que em muitos casos, pelos relatos que você ouve, é um professor ou uma professora soltando uma bola na quadra. Só. Fato. Né? Sem critério, cuidado. Nenhum. A gente tem que lembrar sempre, eu sou muito assim, eu sempre falo nisso, de desenvolver a integralidade. Sim. Tudo que eu falo para você é voltado para isso, né? Então, se o professor ali, ele mancha o nome do curso da educação física, passando só a parte procedimental da coisa, que é o saber fazer. Sim. Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo. E sim, né? Muitos professores só fazem isso que você falou. Larguei lá, né? Quem não vai jogar bola ou jogar vôlei vai ficar andando em volta da quadra, do campo. Batendo um papo. Cara, é muito triste isso. Não, tem tanta coisa que pode ser desenvolvida na educação física, mas depende só do professor, né? E da vista que fazem daquele professor dentro da escola. Tem uma aluna minha, agora, que ela fez, não é que ela fez, ela participou de uma enquete dentro da escola de saber qual que é o melhor professor. Uhum. Sempre era o de educação física. Aí foram um pouquinho atrás, que legal, né, o professor de educação física e tal. Por quê? E a resposta dos alunos, né? Porque, se não me engano, esse quiz, era para estimular os alunos a escrever. Não era nada burocrático da empresa, do Estado, não. Era só para estimular os alunos a escreverem, sabe? Uhum. Como é que você responde o questionário e tal. E daí eles falaram, porque ele deixa a gente brincar. Pois é. Né? E tudo bem se você tiver, sei lá, 5, 6, 7 anos. Mas a gente tá falando já com molecada de 12. Uhum. Né? Ou seja, largou os bets. Assim, o brincar, ele tem... O brincar é bom, né? Diversas vertentes, né? Brincando que se aprende. Até hoje, se você fizer um jogo na sua... Né? Uma brincadeira para descontrair e vai levar um conteúdo a sério, você ganha todo mundo. Claro. Porque é legal, é lúdico, é bacana. Sim. É gostoso você brincar. Só que tem que ter um porquê, né, da brincadeira. Tudo tem que ter um porquê. Tudinho. A própria ideia de vou fazer uma brincadeira tem que ser dialogada antes. Lógico. E explicada para o aluno, né? Uhum. É que nem eu sempre falo isso para os meus alunos que vão fazer outro tipo de abordagem. Assim, vou levar o videogame para a sala de aula. Não tem problema. Mas no primeiro dia de aula, você avisa todos que na aula 8 vai ter o videogame. E avisa os pais, se for menor de idade. Uhum. Porque senão o cara acha que tô brincando. Exato. E não. Eu posso levar o PlayStation 5 para a sala. Desde que eu avise antes, olha, eu vou levar o PlayStation 5 por isso, por isso, por isso. Né? Na verdade, eu acabei de fazer isso agora, um pouquinho antes de vir para cá, que eu estava dando aula para graduação de Direito, e falei, olha, daí vocês vão pro laboratório, na aula, são 20, né? Acho que era na aula 14. Na aula 14 vocês vão para fazer isso, isso, isso e isso. Então os caras já têm no primeiro dia de aula, tudo bem, talvez não seja na aula 14, talvez seja na 15, se atrasou, mas tá lá, vocês vão pro laboratório para isso, Explícito. Eu vou explicar o que é, como é que funciona a referência bibliográfica no Word, que é tudo aula de metodologia científica. Explicar como é que é a parte técnica, porque da aula 1 até a aula 13 é a parte conceitual de metodologia.
A partir da aula 14 até a aula 20, a gente vai ver a parte prática. Ok, pronto, se apresenta, deixa esse documento com eles. No caso, com crianças pequenas, coloca na agenda, manda o pai ver o que vai ser feito, né? E é legal, você falou do PlayStation. Cara, a potencialidade que isso tem dentro de uma sala de aula é incrível. Né? Ao mesmo tempo que ele, por exemplo, jogar um FIFA, né? Jogo de futebol aí. Ao mesmo tempo que eles estão brincando, eles estão acompanhando todas as regras. Claro. Né? Tem as opções no FIFA lá que mostram as valências físicas dos jogadores, né? Tem tanto de força, tem tanto de, né? Enfim, velocidade. Isso também é um prato cheio para você começar a trabalhar uma fisiologia. Não, lógico, não trabalhar, nossa, né? Não, mas você também tá lidando com crianças, lógico. né? Não, eu já tô falando se fosse um pouquinho maior, né? Dependendo do grau, enfim, adapta. Mas é um prato cheio, cara. Tudo que envolve a tecnologia, se bem utilizada, é um prato cheio. O problema é esse bem utilizado, né? Porque também para você escapar disso é fácil, né? Muito. E para cair no relaxamento, né? Para usar um termo físico, para cair no relaxamento é muito simples. Nossa. Quando você vê, já tá a bola aí pesada. Joguei. Exato. Né? E até mesmo no relaxamento. Porque assim, quando você procura novas tecnologias digitais para você inserir na sua aula, você tem um monte de coisa. Tem bilhões de coisas. Você pode usar o mais simples até o mais complexo. Mas se não tá legal, meu amigo, me desculpa, não vai adiantar. E é um dos porquês porque foi utilizado o que foi utilizado no meu produto, né? Enfim. Não, a gente já vai falar do seu... Então por isso que eu já não vamos dar spoilers. Vamos ainda na educação física. Né? Que acho que uma coisa importante que você falou é o esquema da autonomia. Tem um livro muito importante da Jean Twenge, não sei se você chegou a ler, chamado iGen. Não. O subtítulo aqui no Brasil... nos Estados Unidos é só iGen mesmo. Aqui no Brasil o subtítulo é Por que nossas crianças estão ficando com menos autonomia e muito mais medo? Alguma coisa parecida com isso. Não é isso mesmo, mas tem a ver com autonomia. Que ela vai argumentar, vendo o mundo dos Estados Unidos, mas aqui também não está longe, que as crianças estão com pouca autonomia. Elas estão o tempo inteiro, tem alguém olhando, o tempo inteiro monitoradas, o tempo inteiro grudadas no celular. Os pais não deixam mais fazer as coisas e ela chega a uma conclusão, vendo lá nos Estados Unidos, né, vendo os critérios desde a década de 50, depois do pós-guerra, tem uma entidade lá que monitora o que as pessoas normalmente fazem em determinada idade. Então, aos 10 anos, a pessoa tem a chave de casa. Aos 12, ela sai sozinha. Aos 16, ela dirige, porque nos Estados Unidos, aos 16 ela dirige. Aos 17, tem a sua iniciação sexual. E assim vai. Né? Tudo que elas fazem. E ela chegou à conclusão de que hoje, isso foi antes da pandemia, 2018, o que uma pessoa de 10 anos fazia na minha época, hoje faz com 12. Ou com 13. E se comparar com uma pessoa da década de 60, desculpa, a década de 60 faz com 14. Assim, então, eu pegava ônibus com 11 anos. Pegava o ônibus, entrava, ia na biblioteca pública trocar gibi. Bem a minha cara, né? Bem a minha carinha. Pegava o ônibus para ir trocar gibi, ou seja, eu tava me divertindo, não era obrigação, não era porque eu não tinha dinheiro, porque meu pai é funcionário público, sempre fui classe média, né? Nunca fui pobre, nunca fui rico também, infelizmente. Queria. Droga. Queria, mas sempre fui classe média e pegava ônibus porque eu queria. Queria trocar gibi. Era isso. E era normal. Todos os meus colegas de 11 anos faziam isso. Aí, hoje em dia, com 11 anos, ninguém pega ônibus. Sozinho. Só se for realmente da periferia e for uma pessoa que necessita. Mas
pra se divertir como eu fazia, não pega. Nunca. E daí ela vai falar que, poxa, porque aumentou muito os índices de violência. E ela foi ver os índices de violência nos Estados Unidos. Não aumentaram. Aliás, diminuíram. Ô, louco. Né? E aqui no Brasil, eu fui ver, aqui no Brasil aumentou realmente. Mas não aumentou esse tanto. Aumentou um pouco e a população do Brasil aumentou também. Então, se você fizer uma comparação direta entre o número de crimes e o número da população, a população aumentou e o crime aumentou um pouquinho mais do que a população percentualmente. Então, não tem nenhuma razão para você não deixar uma criança, em Curitiba, por exemplo, onde a gente mora, pegar um ônibus. Pois é. Sabe? Sim. Aí vai entrar outra questão também, que é muito importante, que a gente vivia falando nas aulas. A informação da violência também não chegava. Claro, exatamente. Aí que tá. Aí que acredito, né? Então, é tudo um atraso de 2 anos que você falou. Comparado. Não, é mais. Eu falei 2 anos porque eu falei Ah, meio tá. chutando, mas é mais. É que depende do que é, né? Depende do que é e aonde é também, né? Mas é todo mundo... Hoje é todo mundo muito dependente. Pois é. Nós somos. É que essa questão do ônibus é uma que é externa, mas tem as internas. Sim. Tipo, uma criança de 11 anos não cozinha hoje. Eu cozinhava. Bem, não. Eu fazia hambúrguer, eu fazia pipoca, eu fazia coisa que eu queria comer, saca? Se deixasse por minha conta, era isso que eu... Sim. Era não, aqui continua sendo. Se deixar por minha conta e tirar o médico, o cardiologista de lado, é isso que eu vou comer. Hambúrguer, Ok. batata frita e pipoca. Mas eu fazia isso. Sim. Tranquilamente. Eu mexia na minha bicicleta, eu desmontava, montava. Sozinho. Não, hoje em dia não rola mais. Não existe. Porque falta autonomia. Né? Então, assim, eu desmontar minha bicicleta, que mal vai fazer pro meu pai? Ele tem que consertar ela, se eu quebrar. Se eu quebrar, se eu não conseguir montar. Se eu não né? conseguir montar, eu vou ter que chamar meu pai, o que seria vexaminoso Lógico. naquela época, né? Hoje não, hoje o pai tá do lado para ele desmontar e montar. Muito mais fácil. Né? Tem um autor, cujo nome esqueci agora, mas eu acabei de ler um artigo dele, que tem alguns problemas no artigo, mas tem uma coisa que ele fala. Que na década de 70, a tarefa de casa era para o aluno. Em 2024, a tarefa de casa é para os pais. Sim. É o pai que tem que estar junto, não sei o quê, que é uma boa ideia, só que ela chegou no nível que extrapolou. E o pai faz, ou a mãe, né? O pai ou a mãe acabam ajudando tanto que fazem o trabalho para a criança. Não é mais aquela integração saudável, né? Não é autonomia. Não é autonomia. Não se faz autonomia, né? Desse jeito. E talvez, eu dei toda essa volta para chegar aqui, e talvez a educação física seja o lugar onde a criança pode ter autonomia. Sim, é o ponto, né? Bom, é o ponto a partir daquilo que o professor quer apresentar, obviamente, assim como na educação física e todas as outras disciplinas. Mas a autonomia, ela vai estar muito presente na educação física porque em diversas situações que você coloca dentro da sua aula, seja no aquecimento, na parte principal ou na volta calma, você vai fazer com que o aluno tome aquela decisão sozinho. Né? Sei lá, um jogo da velha, por exemplo, né? Humano. Né? Já viu? Sabe mais ou menos? Bom, 2 filas, pode dividir em mais, né? Obviamente, se a turma tiver 30, daí 2 Claro. filas não rolam. O jogo da velha no chão, colete azul e colete amarelo. Aí vai daí lá, sai, pega o colete. Uma X e outra bola. Uma X e outra bola. Então, o aluno ele tem que pensar rápido, ele tem que ter agilidade, ele tem que definir aonde vai. E são pequenas coisas como esta que fazem Que vão dando autonomia para o indivíduo, né? Lógico. É o mínimo que seja. Na volta calma, que é a terceira parte da aula, né? A volta calma, ela serve para quê? A volta calma, acalmar os alunos para que ele possa entrar na próxima aula tranquilo para não incomodar você que é professor de história. Claro. Imagina, chegar a 30 lá, malucos, suados. No ensino médio. No ensino médio... Existe um gap. Eu sei porque eu dava aula numa faculdade que era ensino médio de manhã junto com a faculdade. Né? E assim,
a faculdade não precisava ter educação física, mas o ensino médio sim. E às vezes eles chegavam, cara, dá pra você sentir o cheiro da outra sala. Cara. Né? Existe um gap ali entre aprender a usar desodorante e começar a feder. Exatamente. Que às vezes passa. Passa. E até isso, cara. Todas as disciplinas podem influenciar até a higiene pessoal, que é o óbvio, né? Que é o mais certo. Bom, como eu estava dizendo, prof, eu acho que a educação física ela tem grande potencial. Talvez a que tenha mais potencial para isso, não querendo puxar a sardinha, mas é onde os alunos eles conseguem talvez estar no estado de relaxamento. Sim. Tipo, talvez o preconceito dele ir para a aula de educação física é aquele onde ufa a educação física. Ufa, o professor é legal. Uhum. Então, o professor de educação física sempre é o herói da escola, sempre é o tranquilo, entendeu? Por isso que você fez educação física. Exatamente. Era só ego. Então, eu acho que a educação física em si ela tem grande potencial para, né, fazer com que a autonomia se eleve em cada um cada vez mais. O que eu ia falar que eu esqueci, prof? Não sei. Tô aqui no outro assunto. Tá. Então vamos voltar ao mestrado. Vamos. Porque tem uma outra pergunta que, quando as pessoas estão fazendo mestrado ainda, eu pergunto no presente, senão eu perguntaria no passado. Como é para você fazer mestrado? Bom, é muito difícil. Eu senti muito medo. Muito medo. Muito, assim, na primeira aula, que foi a apresentação, que foi uma aula sua, inclusive, você pediu para que cada um se apresentasse. E o professor Rodrigo, não sei se vocês sabem, na casa dele tem um grande problema, que é a internet. Aqui vive uma meleca. Não melhorou. Não é a internet, é chuva. Porque eles fizeram um negócio errado. E daí quando chove, a malha dos cabos da internet, ela molha e fica uma porcaria. Entendi. Mas quando tá seco, vai bem. E daí, justamente na minha vez de realizar a apresentação, querido professor Rodrigo sumiu da tela. Que bom. E daí, foi horrível. Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 25 anos. Encolhendo na cadeira, cara, foi terrível. E daí, beleza, fiz educação física, tarara. Aí eu parei de me apresentar e ninguém falou mais nada. E eu assim, já tendo ataque de nervosismo. Daí eu não sei quem tava, que já era conhecido seu. Daí eu falou, acho que caiu e tal. O professor Rodrigo já volta. Eu falei, bom, então tá porque se era a aula do mestrado, eu não dou sozinho essa aula, né? eu não sei se o Luciano tava com você, eu não lembro. Vai na primeira aula, enfim. Foi bem engraçado, assim. Caiu bem na hora e logo eu que tava já morrendo de medo. Enfim. Mas eu passei muito apuro, gente. Eu passei muito apuro, né? Durante o processo todo. Mais durante as optativas, porque era tudo muito novo, como eu havia dito, né? Muita leitura. E o que é interessantíssimo, né? Os professores têm metodologias diferentes. Mas o Rodrigo, por exemplo, ele dá 2 capítulos de um livro e um capítulo de outro. Né? Vamos jogar aí 100, 120 páginas. Por aí. Beleza. Para você ler em 2 semanas e fazer um resumo em 2 páginas, talvez. Isso é interessantíssimo. Mas até eu me entender que isso era interessantíssimo, sofri. Justo. É que a ideia de você escrever 2 páginas, sintetizar 2 páginas, é para o diálogo não ficar no eu acho que. Uhum. E foi perfeito, porque foi quando eu entendi que a metodologia ativa que você usa funciona muito. Muito. Porque você fala o que tem que ser falado, você pontua as coisas no final. Isso. Né? Isso é muito interessante, cara. E daí, quando você tá... o início da aula, Nicole fala, Ieda fala, Tarara fala, e todo mundo vai falando. E você, no final da aula, depois do intervalo, se eu não me engano, junta tudo aquilo que foi falado e fala as partes que não foram tocadas com uma reflexão. Esqueceu e tal. Com uma reflexão muito mais profunda, né? Mas o que me ajudou muito mesmo nesse início e também quando eu já tinha efetivamente entrado no programa, foi, mais uma vez, mais uma tecnologia digital, que foi o YouTube.
Ah, sim. Cara, assim, livros que eu não entendia. Por exemplo, da Caixa Preta. Sim, do Flusser. Cara, grego. Grego. Pô, peguei aquilo, sentei primeira aula, falei, cara, e agora? Aí vai eu lá procurar resumos já feitos, porque assim, o que eu fazia? Eu procurava sempre no YouTube Alguém falando sobre, alguém né? falando sobre, cara, porque mastiga o conteúdo pra você não ter que pular de ponta e dar no gelo. Sim. Não, você vai pular de ponta, mas o gelo já tá quebrado. É. Então, cara, fica muito mais fácil. Então, eu acho que se eu posso dar uma dica aqui hoje para os mestrandos que entraram nesse ano, se você não estiver entendendo o assunto, Na verdade, cara, esse conteúdo é da televisão, né? Ele então, vai pra televisão aberta. para todos. Se você tiver alguma dificuldade em leitura em si, cara, YouTube, vê lá. Lógico, tem muita coisa que possa não ser a verdade absoluta, Por nem isso que tudo você não pode ver só um, né? Exatamente, Tem você que ver uns vai 10. você vai estudando ali o que tem. E, cara, é sensacional. Isso me ajudou muito, muito, muito. Até eu pegar o esquema de como eu iria me organizar para estudar em algo que era Sim. tão complexo. Eu nunca fui de estudar, tipo, nossa, vou estudar. Mas, Acho o máximo. nossa, eu acho o máximo. Cara, eu vou me trancar no quarto 8 horas e meia, vou estudar. Não. Mas eu sempre achei alternativas que fossem gostosas para eu aproveitar daquilo que estava sendo estudado. Então, nessa questão de se eu puder dar um conselho, é isso, cara. Mastigue o conteúdo antes. Pega YouTube ou da maneira que você achar mais fácil, né? Aí cada um se vira, cada um tem a sua, né? Mas aí depois que rolou esse entendimento, os outros professores também, a Luana, a professora Joana, que olha, não tem nem o que falar, tem uma didática muito gostosa. A Joana Putz, não tem o que fazer. outro nível, né? Não, outro nível não dá, também. não dá, Outro não dá. É um monstrinho. É. Um monstrinho. Então é muito legal ver isso. E aí as coisas depois desse primeiro semestre foram ficando mais fáceis, porque eu já estava um pouco mais acostumada, e com os colegas também. E aí eu tentava, talvez, me esforçar um pouco mais quando eu ia apresentar algum trabalho, porque eu sempre fui muito quieta Sim. nas aulas, sempre, porque eu tinha muito medo. Mas a partir do momento que eu pego um conteúdo, eu estudei sobre, sei lá, vou falar sobre, apresentar sobre o Instagram mesmo, né, durante uma aula. Você pode perguntar, que eu vou saber bem, né? A gente se preparou para aquilo, então olha, eu fazia roteiros no trabalho de olá, tudo bem. Fazia, cara. Tudo bem, Porque, né? exatamente, porque a minha insegurança, ela foi maior que tudo. Tudo foi terrível, terrível, terrível. Enfim, daí deu tudo certo, gente. Na qualificação também a gente qualificou. Não, mas qualificação é um momento de ficar nervoso. Todo mundo. Quem não fica nervoso na qualificação tem algum problema. Então, Rodrigo, mas sabe o que aconteceu, cara? Me botaram tanto medo. E não foi nem você. Não foi. Porque você, o teu jeito relaxe, garota, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, ok. Eu não deixaria você ir pra qualificação do trabalho, né? Lógico, é o teu papel. Teu papel como orientador é me acalmar, lógico, fazer o que tem que ser feito, puxar a orelha quando quer puxar, e vida que segue. Mas, cara, as pessoas me colocaram tanto medo, cara, que eu fui esperando, sei lá... Um massacre. Um massacre. 4 Rottweilers embaixo da minha mesa do computador e foi isso, cara. E daí não. E não foi tudo isso. Não sei se... Porque, de fato, pode ser que a apresentação foi bem Não, o trabalho estava bom. Senão eu não deixaria ir pra qualificação. Exato. E aí, a qualificação não me... Tipo, eu fiquei muito aliviada, lógico, de fazer a qualificação. Mas, assim, o problema é que a dor do outro não é a tua dor. Claro. Aí que tá. E tem orientadores, e tem bancas e bancas. Bancas e bancas, lógico, né? A gente escolheu uma banca abençoada. Então, eu nem conhecia, né, o professor que foi. Uhum. Então, porque assim, eu acredito que o papel da banca é criticar o trabalho, mas nunca criticar a pessoa. Uhum. Né? Eu acho isso muito importante. Isso eu aprendi quando eu estava no meu mestrado. Sim. Quando eu estava no mestrado, a minha banca de qualificação, o professor falou assim, um deles, olha, é o seguinte, você escreveu aí, acho que eram 4 capítulos, não lembro.
4 capítulos e no último é como se você desse banho na criança e jogasse ela fora com a água do banho. Uau. Deu certo, mas o que isso quer dizer? Não, quer dizer que você jogou fora o teu trabalho e tal. Ah, tá, e como é que arruma? Não, isso quer dizer que você jogou fora o seu trabalho. Não, mas como arruma? Né? Não, então, isso quer dizer que você jogou fora o seu trabalho, você tem que arrumar. E ali? Aí eu parei de perguntar, eu tenho gravado isso. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, né? Eu me viro. E me virei e tal. Mas em nenhum momento, nenhum dos caras falou, é uma porcaria, teu trabalho é horroroso. Assim, ó, quando eu tava na banca do doutorado, quando eu fiz doutorado, a minha professora de mestrado, minha orientadora de mestrado, foi minha banca. E ela falou com todas as letras. Falou, bom, Rodrigo, teu trabalho tá legal e tal, mas assim, tá errado do título até a última página. Uau. Ela falou desse jeito. Desespero. Mas em nenhum momento ela foi babaca, em nenhum momento ela foi arrogante. Não, ela falou com um amigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei, ah, é? Sim, olha aqui, ó. E daí me explicou e ela estava certa. Opa. Coberta de razão. Né? Não passava frio, pois estava coberta de razão. Nunca passou frio. Nenhuma Nunca mulher passou. nessa vida. Nunca passou frio. Tava coberta de razão. Eu falei, ah, então tá bom. Então vou ter que arrumar tudo. Então vou ter que fazer tudo. isso. Né? Acontece. Mas eu já vi coisas, nunca comigo, ainda bem, de professores serem arrogantes, Pois de é, professores falarem o jeito que você escreve me irrita. Ô, louco. Não precisa disso, Não. né? Então, assim, eu acho que o professor criticar é importante, porque também já vi pessoas. Ai, teu trabalho tá maravilhoso. Tá lindo. Será? Será? Você vai pra qualificação. Tudo bem, na banca final você falar isso, porque já não dá mais pra mudar certas coisas, mas na qualificação você falar que tá tudo lindo, provavelmente você não leu, né? Pode ser Provavelmente aconteceu Sim. alguma coisa ali, nesse processo. né? É. Ou gosta muito da pessoa, sei lá, não... Você estudou com a Dilma, né? Eu sei quem é. Eu não lembro É que ela se... tá no doutorado. É, então... A Dilma chamou 2 amigas pra banca. Aí, ó. E amigo é o pior que tem. Claro. As mulheres destruíram o trabalho dela de um jeito... Jura? Na qualificação, sim. A amiga dela falou assim, olha, o teu trabalho... Ela escreveu 360 páginas. Ó, o teu trabalho começa da página 170. Então, da 170 pra trás, você pode deletar, porque não serve pra nada aquilo lá. Rodrigo. Ela falou desse jeito. Só que elas são amigas, né? Então, tudo Tá. bem. Falou rindo, mas falou sério. E falou, ó, se esse trabalho tiver mais de 250 páginas, eu não vou ler e vou te reprovar. Gente, que perigoso. Perigoso isso. É, É ensinamentos, né? Ensinamento. Caraca, Foi bicho. divertido. Foi divertido. Divertido. Mas, de qualquer forma, o trabalho dela estava ótimo. Ela sabia disso, eu sabia disso. Uhum. As amigas dela, que eram as bancas, também sabiam disso e só queria que fizesse o trabalho melhor. Sim. E ficou top. Ficou muito show de bola. Nossa. Já era na qualificação, ficou melhor ainda. Uhum. Tipo, sabe? Lapidou É. tudo É. que tinha pra lapidar. Porque é e- pra isso que serve Sim, a qualificação. tá. Você sentiu isso na pele? Falou, olha, isso aqui tá complicado, olha, foca mais aqui, olha, tira essa parte que não precisa. Vamos focar, vamos... E aí a pessoa vai construindo o negócio junto com você, né? Sim. Tem uma parte muito importante, prof, que eu acho que essa é a hora pra falar, que eu não lembro, acho que é a disciplina da Luana. Não vou lembrar o título também da disciplina. É, metodologia, alguma coisa assim. Ela pede pra apresentar o pré-projeto. Aham. Cara, isso é sensacional. É, tipo uma mini banca. Cara, né? é uma mini banca, cara. Eu não lembro quem tava na minha, além dela. Porque daí eles sorteiam, O né? André. E pode ser. É sorteado daí. Porque É. a gente não sabe quem a gente vai apresentar. Então, eu acho que é a Luana que faz esse esquema. Ela tira o orientador e faz o sorteio. Top. Então, são 2 professores que não são o seu orientador para avaliar o seu projeto. Pra avaliar o projeto. E daí... Lembrei, era o Luciano. Pode ser. Inclusive. O Luciano e o André. Aí, foi gostoso demais, porque, assim, tava tudo muito bem desenhado já. Eu acredito que quando a gente apresenta algo pra vocês em relação ao que está sendo escrito, vocês cobram muito a metodologia. Eu Sim. acho que é o ponto principal, assim, pelo que eu percebi. Uma percepção só minha e apenas. Então, o de todo mundo ali naquele dia estava muito bem estruturado. Né? Então, até o comentário final foi: nossa, eu acho que essa turma vai se formar antes. Né? Não aconteceu comigo, pelo menos. Mas, enfim, eu acho que se percebe muito isso, cara. E
essa apresentação em si é muito importante para a preparação do próximo semestre, para preparação da qualificação. E não, em momento algum, escutem que a qualificação é um bicho de 7 cabeças. Porque, cara, se você é a única pessoa, você e teu orientador são as únicas pessoas que sabem de cabo a rabo Sim. do seu trabalho. Não, você, né? O seu orientador sabe mal menos. Mas quem que vai falar de alguma coisa? Você vai rebater, porque você tem conteúdo para rebater aquilo. Então, calma. É o trabalho que você fez, que você está qualificando, que você vai lapidar para poder defender. Então, não acreditem no nervosismo da qualificação. Desde que o trabalho esteja bem feito, né? Desde que o trabalho esteja bem feito. Porque, sei lá, também tem pessoas que atrasam um ano. Daí você tem que defender, qualificar e defender. Daí começa a complicar. Então o trabalho tá mal feito. Enfim, tem de tudo nessa vida aí. Não é todo mundo que é que nem você, não. Tá, aí tem uma outra pergunta também, porque o seu trabalho é sobre mobilidade articular. O que diabos é isso? Eu até sei porque eu li o que você falou, mas até então eu não sabia o que era. Não, se falasse isso pra mim, eu... Não vou saber o que é. A mobilidade articular, ela é o seguinte: nós temos articulações no nosso corpo. Algumas não tão móveis e outras bem móveis, como é o caso do nosso ombro, por exemplo, né? Que dói. Pra cima, pra baixo, pra trás, pra frente, adução, abdução, flexão, extensão, hiperextensão. Então, a articulação do ombro, por exemplo, é uma das mais complexas. E se você não tiver a mobilidade articular do ombro, o teu movimento ele vai ficar um pouco restrito. Menor. Então, a mobilidade articular é nada mais, nada menos do que você realizar movimentos sem grandes limitações. Então, e daí você argumenta que você deveria começar isso desde criancinha. Com certeza. É que a criança em si, ela já é... Maleável. É fácil, né? Não tá tudo formado ainda, né? Claro. Calcificado, enfim. Mas eu argumento que é interessante você trabalhar a mobilidade tanto para pessoas que não fazem nenhum tipo de exercício físico, porque a atividade física todo mundo faz. Tá? Sim. Você anda daqui para lá, você está fazendo uma atividade. Né? Mas exercício físico nem todo mundo faz, então é interessante para boa qualidade do exercício físico ter a mobilidade, porque você vai ter mais amplitude, e você tendo amplitude, você vai ter qualidade de movimento. Enfim, é interessante para pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício físico, porque a mobilidade, lógico, tem exercícios de mobilidade que utilizam materiais para serem feitos, que também não são aquelas coisas, tipo, né? Pilates. Tipo assim, vamos pôr uma ferramenta aí de um exercício que requer isso. Um cabo de vassoura. Ah, tá, entendi. Entendeu? Coisa simples. Igual eu coloquei no produto, eu coloquei a mochila, porque se eu tô levando para fins educacionais, a mochila do aluno estará lá, com peso. Sim. Às vezes muito. Então eu coloquei uma variação de exercício com a mochila, por exemplo. Claro. Entende? Então são materiais fáceis de se ter. Eu particularmente nessa seleção de exercícios, eu não usei nem colchonete. Porque talvez não tenha na escola. Na escola mesmo, né? Em casa você pode pôr uma coberta, o teu colchão, enfim, né? Ficar confortável do jeito que é. Mas, assim, é pra pessoa... O professor que vai aplicar aquela seleção de exercícios de mobilidade articular, ele vai falar sobre a importância da mobilidade na vida. Ele vai falar o que cada articulação pretende fazer, né? Qual seria o correto, enfim, os movimentos, se ele quiser. É tudo muito adaptável, como eu coloquei na introdução. Mas é mais para entender que a mobilidade é benéfica, precisa da mobilidade para a saúde, né? Precisa da mobilidade quando você envelhecer. Precisa, é necessário. Sim. Todo e qualquer movimento que você faça no seu dia requer a mobilidade. Como é que você não vai trabalhar a mobilidade, né? De maneira sozinha? Pois é.
E são exercícios tranquilos, assim, bem tranquilos, fáceis, que não requerem material nenhum. Tranquilo. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer em casa, mas você preparou isso para a sala de aula, Exato. para o momento em que o professor, por um acaso, não possa usar a quadra. Por qualquer razão, não possa usar a quadra. Seja porque tá chovendo, seja porque a quadra vai estar preparando para a festa junina, seja porque outra turma tá na quadra. Sim. A quadra, eu digo assim, que é a sala de aula do professor de educação física. Sim. Né? Logicamente, temos aulas concentradas na sala de aula em si, com quadro, enfim, o que for utilizar de material para conseguir dar sua aula, só que a quadra também é o alvo de eventos, Claro. né, que circundam a escola inteira, ou até mesmo fora da escola, da comunidade, né? É muito importante ter uma escola e ter a quadra para concentrar aquele evento maior, que precisa de uma cobertura, por exemplo. Claro. Né? Então, e não só para isso, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? A gente colocou diversas opções do que poderia acontecer para o professor não ter a quadra, mas o produto ele é utilizável para todo e qualquer canto. Claro. Porque não precisa de nada. Não precisa só de dos nada. alunos só e dos de uma... alunos e de um professor, logicamente. Muito bom. É isso. E daí a última pergunta, porque a gente está acabando, estou de olho no meu relógio. Ai, ai. Para você, o que o mestrado mudou na sua vida profissional e pessoal? Cara, profissional pelo seguinte, é necessário. Eu tô mexendo com graduação. Sim. Por mais que eu não tenha dificuldade em realizar as correções que eu realizo, cara, é um mestrado, é necessário. E, enfim, procurar novos ares também é necessário. Fazer isso que a gente está fazendo hoje Claro. é uma abertura de portas também. Conversar, né? Conversar, cara. Porque uma coisa, só interrompendo você, Claro. que a resposta é sua, mas enfim. Uma das coisas que eu acho mais importante no mestrado ou no doutorado é o horário da aula. Quem tem no Brasil ou no mundo Nossa. 4 horas de manhã e 4 horas à tarde para ficar se debater, se debruçar sobre um assunto tão complexo? 4 horas com a elite pensante do país. Sim. 4 horas para se debater sobre este assunto. Ninguém tem nem esse tempo. Não tem. Não podem ter esse tempo. Né? Isso não tem como não deixar de mencionar e agradecer a Unina, porque assim, cara, Nicole, vá lá e faça. 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 Mesmo porque o seu chefe foi nosso aluno também. Né? Também. Eu Exato. estava na banca dele, do Guilherme. Exatamente. Então, assim, o apoio que a gente ganha profissionalmente em relação a priorizar ali a vida acadêmica, cara, é gigantesco. Como é que eu não vou aproveitar uma oportunidade dessa? Não tem como. Porque eles querem que eu melhore para eles serem melhores. Lógico. Né? Lógico. Então isso é muito legal da Unina. Enfim, tô completando 6 anos lá, igual eu falei no início, e, cara, eu gosto de cada segundo de lá. Não adianta, é indiscutível. Sim. E do ponto de vista pessoal? Pessoal, é o seguinte, cara. Eu olhava aquelas palestras gigantescas que a gente tinha no auditório da faculdade. E eu via as pessoas chegando. E doutor, e não sei o quê. E mestre em educação. E mestre em fisiologia. Eu falei, cara, que bonito. Que coisa linda. Eu quero isso pra mim. É isso. Muito bom. Então, acho que é isso. De novo, agradecer a sua presença aqui. Passou voando. Pois é. Muito rápido. Acontece às vezes, quando a gente se diverte, as coisas vão muito rápido. Mas queria agradecer de volta. Dizer que daqui a pouco seu produto estará pronto no Instagram. Yeah. Né? E é que por enquanto não dá para dar os dados corretamente, mas quando esse programa for ao ar no YouTube, eu acho que eu consigo colocar lá o Instagram e tal. Eu acho. Teria que ver pela data e tal. Tranquilo. Mas é isso, de novo, obrigado por ter vindo aí. E você aí do outro lado dessa telinha, a gente se encontra semana que vem, nessa segunda temporada do Educação e Tecnologias. Até lá!